Primeira Samuel, capítulo 15, nós vamos ler, não o capítulo todo, mas quase todo, os 31 primeiros versos. Os que encontraram, digam amém. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Então disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Verso 9. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe. Segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel, e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Verso 19. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria.
Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Verso 24. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. E Saul repetiu, pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, tua palavra mais uma vez está diante de nós, nessa manhã em que celebramos o Calvário, a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte, a vitória que o Senhor nos concedeu sobre o pecado e sobre o maligno também. Bendito seja o teu santo nome. E na medida em que meditamos na tua palavra, antes de comermos do pão e bebermos do cálice, nós te pedimos, Pai Celestial, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, pois nós estamos lendo e meditando na tua palavra como uma forma de te prestarmos culto. Por isso te pedimos, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, então, essa palavra, nessa manhã, ela vem sobre a forma de um apelo que Deus faz a nós e eu quero fazer a vocês também. O apelo é, não abandone o Senhor. Não abandone o Senhor, mesmo que você se sinta tentado ou tentada a abandoná-lo. Hoje, como vocês estão vendo aqui, nós estamos celebrando a cruz, nós estamos fazendo memória do Calvário, daquilo que Cristo Jesus fez por nós. E a cruz, ela nos lembra, sem dúvida alguma, do grande, do incomparável, do imensurável amor de Deus por nós. Mesmo que isso seja verdade, e nós cristãos entendemos e cremos que isso é absolutamente verdadeiro, nós sabemos que muitas pessoas que entram em contato de alguma forma com a grandeza desse amor, com a expressão desse amor na igreja, acabam infelizmente seguindo por outros caminhos, não é verdade? Quantas pessoas você conheceu que estiveram lado a lado com você dentro da igreja e que num dado momento decidiram debandar e trilhar um caminho totalmente adverso? Infelizmente, esse não é um número pequeno, é um número significativo. São pessoas que, tendo conhecido o amor de Deus, o grande amor de Deus, acabam seguindo por outros caminhos e acabam por abandonar, essa é a palavra bíblica e a palavra que nós queremos usar também, o próprio Senhor. Mas a pergunta é, como é que esse abandono a Deus acontece? Pelo exemplo que nós lemos de Saul, ele acontece, olhando para o nosso texto e tentando extrair dele, pelo menos de três maneiras, ou por três maneiras. Ele pode acontecer quando nós, em primeiro lugar, tentamos ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Em segundo lugar, o abandono acontece quando nós o obedecemos, mas
fazemos isso de maneira conveniente apenas parcialmente. Ou seja, a nossa obediência ela é parcial, ela é condicional, ela não é absoluta. E por fim, nós abandonamos a Deus quando nós explicitamente rejeitamos a sua palavra. Então, esses são os 3 pontos para a nossa meditação nessa manhã. E o primeiro deles, portanto, nós abandonamos o Senhor quando nós tentamos ocupar o lugar que pertence somente a Ele. Isso está muito claro aí nos primeiros 6 versículos, não é? Todos estão com as Bíblias abertas? Para vocês continuarem conferindo a palavra de Deus, isso é importante, não é? Quando é que nós tentamos ocupar o lugar de Deus? Quando nós orgulhosamente nos insurgimos para determinar e estabelecer como padrão aquilo que nós achamos que é certo e aquilo que nós achamos que é errado. Os amalequitas eram um povo, irmãos, que viviam em perversidade. E por viverem em perversidade, eles antagonizavam frente às leis do Senhor. Leis que o Senhor Deus havia estabelecido na criação e nas leis que Ele havia instituído junto ao seu povo Israel. Então os amalequitas eram um tipo clássico de ímpios, porque eles violavam a lei que Deus estabelecia na criação e violavam também as leis que o Senhor Deus havia dado ao seu povo. Além disso, diz aqui o nosso texto bíblico, nos primeiros versos do capítulo 15, que no momento de fragilidade, quando o povo de Israel saía do Egito, deixavam o Egito, eles investiram contra o povo santo. Eles se levantaram para ferir aquele povo de Deus. Por isso, o Senhor Deus determinou, depois de séculos de paciência, irmãos, nós devemos entender, o nosso Deus é um Deus paciente, mas como a gente tem meditado na palavra de Deus, a paciência de Deus, ela tem um limite. Esse limite eu não sei qual é, você não sabe, nós não sabemos, só Deus sabe, mas chega uma hora em que esse limite, nós podemos cruzar a linha do limite da paciência divina. Isso aconteceu com os amalequitas. Então, quando esse limite transbordou, o Senhor Deus determinou que aquele povo fosse completamente destruído. E o momento chegou exatamente no reinado de Saul. O momento de transbordo, você e eu não sabemos qual é, só Deus sabe. No caso dos amalequitas, chegou quando Saul reinava sobre Israel. Agora, a eliminação daquele povo ímpio, perverso, iníquo, ela também aconteceu como um meio que o Senhor Deus haveria de usar para testar aquele rei chamado Saul. Então a pergunta, se você vai acompanhando a narrativa bíblica aqui, será que Saul vai ser aprovado quando ele for testado? Ou será que ele seria definitivamente reprovado, porque ele já tinha sido reprovado anteriormente? Então, era um segundo teste, e era o último teste que o Senhor Deus estava dando àquele homem. Queridos amigos e irmãos, em todo o universo, somente Deus tem o poder final e absoluto de condenar ou de absolver alguém. Só Deus tem essa autoridade. Por quê? Porque somente Ele sabe de tudo. Somente Ele detém o conhecimento de todas as variáveis. E eu quero repetir com vocês aqui, irmãos, Deus foi paciente com os amalequitas por séculos. E como é que eles reagiram frente a essa paciência longânima do Senhor Deus? Como é que eles reagiram? Acumulando pecados
sobre pecados, e transformando os seus pecados em iniquidades. Então, chegou o momento em que o reto juiz, o juiz de toda a terra, se levantou para exercer juízo sobre eles. E essa verdade que nós estamos estudando aqui, meditando nessa manhã de ceia do Senhor, é uma verdade que se aplica a todo ser humano. Deus nos concede a cada um de nós, de uma forma ou de outra, oportunidades para nos voltarmos para Ele em arrependimento. Ele oferece uma, Ele oferece duas, oferece 10, oferece 20, oferece 100 vezes. Ele nos oferece muitas oportunidades. Mas quando o ser humano, usando da sua responsabilidade, que é pessoal e intransferível, não reage, esse ser humano, esse homem, essa mulher, seja ele quem for, deve esperar, sim, pelo juízo divino. E é isso que a palavra de Deus atesta. E é disso que nós precisamos ter clareza nessa manhã de ceia do Senhor. Vocês que desceram as águas, que fizeram confissão, profissão pública de fé, devem ter certeza de que estão vivendo uma vida no altar do Senhor, de que não estão vivendo uma vida de pecado. Porque algumas pessoas vivem em pecado e aqui o pão, o cálice é oferecido, eles tomam do pão como se nada tivesse acontecendo. É coisa muito séria. O que nós fazemos aqui? Hoje é dia de fazermos o nosso concerto com Deus e uns com os outros. Você está aí guardando um ressentimento, uma amargura, você não perdoa quem quer que seja, é da vontade de Deus que você confira perdão. E eu não estou dizendo que você volte a ser amigo íntimo de quem quer que seja, eu estou dizendo que é preciso que você confira perdão, porque fomos perdoados. Agora, nós não podemos querer usar a nossa régua de medir, a nossa própria justiça, ou a nossa compreensão limitadíssima, eu diria, dos fatos, para avaliar o juízo divino. Muitas pessoas veem os juízos de Deus, tanto na Escritura quanto na história, e dizem assim, isso é injusto. A sua compreensão é limitadíssima. Você vê uma parcela muito pequena da realidade, você não é Deus, você não tem essa condição, e nem eu tenho. Cabe a você e a mim. Cabe a cada um de nós aceitar em fé e em confiança o justo juízo divino. Amém? É isso que cabe a cada um de nós. Cabe a cada um de nós regozijarmos-nos na presença de Deus por sua bondade, por sua fidelidade, pela grandeza do seu amor, mesmo que nós não consigamos entender a sua profundidade, nem a sua dimensão. Cada um de nós pode e deve regozijar-se na presença dEle. Eu quero apelar a vocês que estão aqui nessa manhã, pela divina providência, a não seguirem o padrão distorcido do mundo para definir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mesmo que você pense assim, eu sou um teólogo, não queira arvorar nessa direção. Você não tem condições. Se você começar a querer definir o seu padrão de certo e errado como sendo o último, o final e o absoluto, isso pode definitivamente te afastar da realidade conforme foi criada por Deus. Isso pode te afastar desta realidade. Portanto, o nosso Deus, que sabe de todas as coisas, Ele tem autoridade e Ele tem poder para declarar o que é e o que não é. Ele tem esse poder, Ele tem essa autoridade. E eu apelo a vocês, a começar de mim mesmo, para não sermos arrogantes, em pensarmos, em nenhum momento sequer, que nós sabemos mais do que Deus, e como consequência,
nos rebelarmos contra a sua autoridade suprema. Não se rebele contra a autoridade do Senhor do universo. A autoridade daquele que tem todas as galáxias na palma da sua mão. Não se rebele contra a autoridade dele. Você vê que no nosso texto, se você está olhando aí na sua Bíblia, nos versículos 1 a 6, Saul e as hostes de Israel, os exércitos de Israel, saíram para a batalha exatamente como Deus tinha ordenado. Então, a princípio, fazendo tudo o que Deus tinha mandado. É interessante porque, no caminho, eles advertiram os queneus, que era da família de Jetro, ligado à família de Jetro, que eram amigos, que eram aliados de Israel de longa data, e disseram a eles: olha, apartem-se dos amalequitas. Não continuem vivendo com eles. Apartem-se deles. E aqui uma lição muito importante, não é? Deus faz distinção entre os culpados e os inocentes. Deus iria punir os amalequitas, mas ele havia determinado que os queneus, que tinham alguma proximidade com eles, pelo menos geográfica, não seriam punidos. O Senhor Deus é o reto juiz. Não pensem vocês que Ele vai punir o justo junto com o ímpio, não. Ele não fará isso. Ele haverá de poupar um e de agir com a sua reta justiça com o outro. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. Nós abandonamos o Senhor quando a gente arroga estar no lugar que pertence somente a Deus. Em segundo lugar, nós abandonamos o Senhor quando o obedecemos apenas parcialmente. Isso está aí a partir do versículo 7 até o 23, não é? A obediência parcial, irmãos, é desobediência total. Vamos dizer juntos? Obediência parcial é desobediência total. Isso precisa estar claro para nós. Nós sabemos que Saul e os seus homens exterminaram o povo amalequita. Isso está lá no versículo 8. E quem olhasse a cena de fora, poderia pensar assim: puxa, Saul e os seus exércitos fizeram exatamente aquilo que o Senhor Deus mandou. Eliminaram esse povo. Mas nem tudo é o que parece. Nem tudo que você vê de longe, aparentando uma coisa, na verdade é aquilo. Contrariando a ordem do Senhor, diz o versículo 8, eles capturaram vivo Agag, rei dos amalequitas. E o versículo 9 continua, e também pouparam o melhor das ovelhas e dos bois e dos bezerros gordos e dos cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então, a estratégia do Saul e dos seus soldados aqui, poderia ter sido aplaudida de pé, pelos estrategistas, pelo mundo antigo. E eu gostaria de dizer que há muitos movimentos que, se nós cristãos fizermos hoje, nós vamos ser aplaudidos e agraciados por prêmios e por homenagens do mundo. Tem coisas que, se nós aqui decidirmos na nossa igreja, as pessoas que são ímpios, que não têm nenhum temor a Deus, vão aplaudir de pé. Se nós usarmos o nosso juízo limitado e os critérios adotados e consagrados, por exemplo, pelo humanismo reinante no mundo em que nós vivemos, nós vamos fazer muita coisa diferente daquilo que Deus nos ordena. Sem nenhuma dúvida. Se formos trilhar esse caminho, nós vamos antagonizar com o Evangelho. Pois bem, quando os projetos humanos estão consagrados, quando as pessoas estavam lá, não é? No caso de Saul e seus soldados, celebrando, festejando, dando vivas de vitória, por causa dos seus arranjos e das decisões que eles tomaram, vem a palavra do Senhor a Samuel, versículo 10. Vejam aí. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. A palavra arrependo-me aqui
ela é muito ampla no original, viu, gente? Ela pode significar arrependimento mesmo, como a gente vê lá no final do texto, que Deus não se arrepende. E ela pode significar simplesmente tristeza, como é o caso aqui do versículo 11. Deus estava triste, e muito triste, com aquele a quem havia delegado uma posição muito importante. E por que ele estava triste com ele? Porque as ações de Saul demonstravam que aquele homem, rei, o havia abandonado, de fato e de verdade. As ações dele revelaram que, de fato, ele era um desobediente à palavra de Deus. Ele não estava nem aí para aquilo que Deus havia ordenado. Mas não apenas Deus estava triste. Se vocês leram aqui o texto na sexta-feira passada, ou na nossa releitura, no início dessa mensagem, vocês se lembram que o Samuel também ficou muito abatido. Ele também ficou muito triste. Ele ficou tão triste, tão angustiado, que ele passou a noite em vigília, orando por aquela situação. A gente deduz, lendo todo o texto do livro de 1 Samuel, que Samuel havia aprendido a gostar do Saul. Então, no coração dele havia um conflito, porque ele gostava daquele rapaz, ele gostava daquele homem, que Deus havia levantado. Ele sofria com a tristeza e provavelmente com desapontamento também. Agora, irmãos, a prova de que Saul não mais honrava a Deus, ela está explicitada aqui no nosso texto, porque quando Saul voltou de Amaleque, da vitória sobre os amalequitas, ele erigiu um monumento em sua própria honra, diz o versículo 12. Vocês sabem o que isso significa? Que ele estava muito preocupado com a sua própria honra, e não com a honra de Deus. Pessoas que estão mais preocupadas com a sua própria honra, invariavelmente vão desonrar a Deus. Se você está preocupado demais com você mesmo, você não vai conseguir honrar a Deus, você não vai conseguir glorificá-lo da maneira como Ele merece, da maneira como Ele é digno. Foi isso que o Saul fez. Agora, percebam os irmãos, que no reencontro que Saul teve com o profeta Samuel, parece que a consciência daquele homem, daquele rei, estava totalmente cauterizada. Vocês notaram isso? Veja aí o versículo 13. Ele diz categoricamente: eu segui as instruções do Senhor. E claro que o profeta Samuel, cheio do Espírito e sabe como era, contesta, dizendo o seguinte, versículo 14: então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Irmãos, uma pessoa que está mergulhado numa vida de pecado, ela faz o que todo pecador não arrependido faz. E todo pecador não arrependido é habilidoso em transferir a sua responsabilidade para outras pessoas, em responsabilizar terceiros pelos seus próprios erros. O pecador não arrependido segue esse padrão dos nossos pais Adão e Eva. E o Saul fez a mesma coisa. Versículo 15. Foram os soldados que os trouxeram para sacrificar ao Senhor. Samuel já estava por aqui, tanto é que ele disse: fica quieto, não fala mais nada, você já falou besteira demais, o suficiente para hoje, não é? Fica quieto para ouvir a palavra de Deus. E se vocês prestaram atenção aí na sequência, Samuel, cheio do Espírito, relembra a Saul como Deus o havia conduzido graciosamente ao trono. E isso contrastava com a postura rebelde e de dureza de coração daquele homem. A graça de Deus conduzindo um homem que não merecia estar naquela posição, a posição mais elevada, e aquele homem agraciado, endurecendo o seu coração e desobedecendo sistematicamente a Deus. Ele, sabe como é que ele tratou as ordens que o Senhor Deus deu a ele? Versículo 17 a 19 explica isso muito bem. Ele se lançou sobre os despojos, ou seja, ele colocou o coração
naquelas coisas boas que ele viu ali entre os amalequitas. Ele colocou o coração mais naquelas coisas do que no Senhor Deus. E é claro que ele tenta justificar o que ele fez, não é? Ele tenta dizer que ele poupou o Agag, poupou o melhor dos despojos, e todos aqueles despojos, ou em grande medida aqueles despojos, deveriam ser usados para consagrar a Deus, para serem sacrificados a Deus. Então, ele vai criando outros critérios que são diferentes daquele que Deus havia estabelecido. Ele foi dando um jeitinho para que a vontade dele, que estava muito bem enraizada no seu próprio coração, se tornasse viável. É isso que pessoas que não temem a Deus, ou que estão seguindo um caminho célere de abandono do Senhor Deus fazem, vão se apoiando em jeitinhos para fazerem as suas próprias vontades e fazendo isso contrariarem a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor Deus. Irmãos, o nosso chamado não é para nos acomodarmos às culturas que nos cercam, por mais sábias que elas sejam. O nosso chamado é para vivermos uma contracultura. Se você é crente em Jesus, você é chamado para enfrentar a cultura do mundo que prevalece. Você não é chamado para se acomodar à cultura do mundo. Você vê que a resposta do Senhor Deus através do profeta Samuel, ela é um princípio perpétuo para todo o povo de Deus. Veja aí na sua Bíblia. Veja aí no versículo 22 e o versículo 23. Em suma, nós podemos dizer aqui, olhando para esse versículo 22 e 23, tão celebrado por todos nós, pelo menos eu conheço esse texto desde a minha infância espiritual. Nós podemos sumarizar, dizendo que Deus valoriza mais a obediência à sua palavra do que qualquer outro empreendimento. Não tem coisa boa que você possa fazer para Deus, que chegue aos pés da sua submissão humilde ao que Ele ordena. Rebelar-se contra a palavra de Deus é o mesmo que associar-se ao maligno. É a mesma coisa de você estar envolvido com as obras das trevas. E isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Agora, por que é que a associação com as obras das trevas está tão associada à desobediência à palavra de Deus? Porque ela está associada ao orgulho humano. E porque a arrogância, ela promove a idolatria. Todas as vezes que a gente vive e age orgulhosamente, nós estamos erigindo ídolos na nossa vida. Ídolos que são mais importantes do que o próprio Deus e do que a própria vontade dEle para as nossas vidas. Vocês notaram aqui que já fazia muito tempo que o Saul adorava a si próprio. Por isso ele erigiu um memorial, provavelmente uma estátua, né, com a imagem dele. Por quê? O ego dele era mais importante do que o Senhor Deus. Então, irmãos, nós podemos abandonar o Senhor quando o obedecemos apenas parcialmente, apenas aquilo que nos interessa. E por último, é o terceiro ponto, e nós vamos orar e vamos tomar assento na mesa do Senhor. Nós abandonamos o Senhor quando nós rejeitamos a sua palavra. Você vê que o Saul, numa dada altura do diálogo dele com o profeta Samuel, ele reconheceu que violou as instruções que ele recebera. Mas ele alegou aqui, versículo 24, que ele fez tudo o que ele fez porque ele teve medo dos soldados. Você vê que quanto mais ele fala, se vocês prestarem atenção no texto, mais ele se complica. Quanto mais ele abre a boca, mais a situação dele fica complicada. Porque ele admite o erro, mas ele insiste que fez aquilo porque foi coagido.
mostrando que ele era um líder fraco. Porque o verdadeiro líder não age por coação. Ele age por convicção. Coação não, convicção sim. E o Saul, nesse quesito, ele também foi reprovado. E ele pede que Samuel o perdoe. Mas é interessante, ele não pede a Deus para perdoá-lo. Às vezes as pessoas querem acertar no plano horizontal, mas não acertam no plano vertical. Quer ter bons relacionamentos com as pessoas, mas a vida espiritual segue capenga. Nós precisamos nos acertar com Deus, e essa manhã é propícia para nós. Antes de comer do pão e beber do cálice, se você fez profissão pública de fé em Jesus Cristo, você precisa acertar no seu relacionamento com Deus. Antes de comer do pão e beber do cálice, você precisa acertar-se com aquelas pessoas com quem você tem um litígio, inclusive, se necessário, concedendo a elas o perdão. E eu repito, não significa que você vai ser amigo íntimo daquela pessoa, porque tem casos e casos, mas significa que você concederá o perdão para seguir com o coração limpo. Você vê que ele insistiu para o Samuel sair com ele. Por que ele fez isso? Ele estava preocupado com o nome de Deus? Não, claro que não. A preocupação dele era com a imagem pública que ele tinha. Era com o nome dele. Como é que ele poderia sair? Todo mundo vendo que o profeta Samuel estava chamando a atenção dele, sem a presença daquela pessoa que representava o próprio Senhor Deus. Você vê que, no primeiro momento, Samuel negou, disse, eu não vou acompanhar você. Mas depois, ele acabou consentindo, cedendo. Talvez, penso eu, temendo pela sua própria vida. Talvez o Samuel tenha fraquejado nesse momento. Talvez ele fez aquilo por medo. Agora, nós devemos voltar aí ao versículo 26 e prestar atenção na informação relevante que tem aí. O texto nos diz, né? Você, disse Samuel, rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei. Irmãos, se nós rejeitamos a palavra de Deus e a sua autoridade nas nossas vidas, isso pode estar revelando o nosso descaso para com Ele. Quem rejeita a palavra de Deus, invariavelmente, é alguém que trata Deus com descaso. Não dá a Deus a prioridade que Ele merece na sua própria vida. E o resultado dessa equação é, sem dúvida alguma, a consequente rejeição do Senhor. Em um determinado momento, o Senhor rejeita essa pessoa, porque ela vive uma farsa, porque ela não vive o cristianismo, porque ela não vive verdadeiramente a fé. Eu gostaria de dizer a vocês que não existe nada mais catastrófico no universo para um ser humano do que ele ser rejeitado por Deus. Não tem nada pior do que isso. Uma pessoa sofrer com esse desprezo. Que o Senhor nos guarde desse mal. Amém? Vocês veem aí que a sequência da narrativa ela é dramática, não é? Porque o Saul está desesperado. Parece que ele percebeu a gravidade. O Samuel fez um movimento de querer sair da tenda, do lugar em que eles estavam. O Saul agarrou na barra do manto do Samuel, que por sua vez se rompe, se rasga. E aproveitando desta situação, o profeta Samuel profetiza dramaticamente, fazendo uma dramatização. O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém melhor do que você. A rejeição de Saul veio com a promessa, com a certeza de que o Senhor Deus já havia levantado uma outra pessoa para ocupar aquele lugar. Alguém que seria fiel. Alguém que andaria na presença do Senhor. Se Saul foi volúvel,
Se Saul foi desobediente, se Saul rejeitou a palavra de Deus, o Senhor haveria de levantar alguém que viveria o oposto disso, que andaria na presença de Deus fielmente. E ele promete aqui que a palavra dele haveria de ser cumprida, e nós sabemos que ela se cumpriu na vida de Davi, não é verdade? Nós sabemos que ele cumpriu. Agora, irmãos, de novo, nós devemos entender que Saul, eu quero repetir e quero concluir para aplicação prática aqui, ele não estava preocupado com Deus, ele não queria honrar a Deus, ele estava preocupado apenas consigo mesmo. E isso é típico das pessoas que rejeitam sistematicamente a palavra de Deus, elas estão preocupadas só com elas mesmas. Quantas vezes nessa vida, eu e você, e nós como igreja, não somos chamados para abrir mão de alguma benesse, de alguma honra, de algum privilégio, por amor a Jesus? Quantas vezes nós não somos chamados a nos recolher, simplesmente para que a honra de Deus seja ainda maior? Isso faz parte da nossa vida cristã. Então eu gostaria de concluir essa mensagem, irmãos, nessa manhã de ceia, aplicando essa palavra a nós. Em primeiro lugar, por amor de nós, o Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz, para carregar, sem dúvida alguma, os nossos pecados. E Ele sofreu um abandono temporário no seu relacionamento com Deus Pai. Foi terrível para Jesus. Não foi fácil. Ele sofreu, mas Ele sofreu porque Ele estava nos redimindo. Porque Ele estava assumindo o nosso lugar. Porque quando Deus Pai o abandonou ali na cruz, Ele possibilitou que nós fôssemos abraçados, que nós fôssemos acolhidos, que nós fôssemos aceitos na presença de Deus. Infelizmente, o que acontece com muita frequência, como eu disse no início dessa ministração, é que diante de braços abertos, e que estão abertos desde a cruz para nos acolher, o que a maioria das pessoas fazem é dar as costas e abandonar a Deus. E abandonar o Senhor Deus com toda a sua graça. Então, meu apelo a vocês nessa manhã é um só, em nome de Jesus: não abandone o Senhor. Não abandone aquele que te acolheu, aquele que mantém as suas mãos estendidas na sua direção, porque esse é um caminho terrível. Talvez você não faça ideia do quão sério isso é. Em segundo lugar, não queira ser Deus. Não confie nos seus próprios padrões, mas antes confie nos padrões que Deus estabeleceu, ainda que você não os compreenda plenamente. Aceite com fé. Diga: Senhor, Tu és Deus, e eu sou apenas um servo do Senhor. Eu aceito, eu me submeto. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o Senhor. Que essa seja a sua postura e a minha também. Em terceiro lugar, obedeça a Deus de todo o coração, sem reservas. Tudo que Ele te pedir e que Ele deixou claro na sua palavra, peça a Deus graça e disposição para colocar em prática. Não fica selecionando, dizendo: isso eu quero, isso não, isso eu quero, isso não, não é? E fazendo ali, não é? Uma seleção de coisas que você quer praticar na sua vida. Não. Tudo que Deus tem nos ordenado, abrace com todas as suas forças, com todo o seu ser, com toda a sua mente, com todo o seu coração, e o resultado disso será algo muito bom. E por último, dê todo o crédito à palavra de Deus. Se Deus falou, está falado, gente. Se Deus falou, está falado. Não rejeite a palavra do Senhor. Não menospreze a palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Eu quero convidar os irmãos do Ministério de Louvor para virem aqui no altar. Também os diáconos que vão nos ajudar a servir a ceia e o conselho da igreja, juntamente com o pastor Augusto. Curve a sua cabeça e feche seus olhos nesse momento.
seria o caso de você ter chegado aqui hoje na casa de Deus com a sua vida ou com uma predisposição mental para abandonar o Senhor? A palavra de Deus para você, com muito amor, é: não abandone o Senhor. Não abandone o Senhor. Você não sabe de tudo. Se você fosse o ser humano mais inteligente, mais capaz do mundo, você veria apenas, talvez, quem sabe, a trilionésima parte da realidade. Mas o Senhor Deus, que tudo vê, que tudo sabe, Ele decreta os seus juízos. Ele estabelece aquilo que é certo e aquilo que é errado. Cabe a você e a mim confiarmos nele. Abraçarmos a sua palavra. Nos submetermos plenamente a ela. Pai Santo, te pedimos perdão por todas as vezes que fomos seletivos àquilo que o Senhor nos ordena. Por pensarmos em algum momento, em um surto de arrogância, que podemos determinar por nós mesmos, pela nossa própria experiência, aquilo que é certo, aquilo que é errado, independente de Ti, independente dos Teus juízos eternos e da Tua palavra. Dá-nos a humildade nessa manhã de ceia, para nos posicionarmos aos Teus pés, e Te abraçarmos com todas as nossas forças, e declararmos: meu Deus e meu Rei, meu Senhor, o amado de minha alma, e replicarmos: não Te deixarei, Senhor, não Te abandonarei, porque Tu disseste o mesmo a respeito de mim, a respeito de nós. Que o Senhor nos conceda esta graça, meu Deus, nessa manhã, em nome de Jesus, e o nosso coração esteja inclinado para Ti, e sigamos até o nosso último suspiro, abraçados ao Senhor, até aquele dia em que o Senhor nos recolherá à Tua santa presença, em nome de Jesus.